Dicas profissionais para um cristão em potencial. A dica de hoje serão as dicas do pescador. Vocês acabaram de cantar uma música muito linda, que fala então daquele momento difícil que os discípulos passaram, né? Onde estavam prestes a sucumbir, a afundar, e o Senhor ali no barco, juntamente com eles, os salvou da tempestade. E na nossa vida, irmãos, quantas são as tempestades que nós passamos? E se nós tivermos Jesus no nosso barco, certamente tudo vai muito bem. Vamos conseguir superar as dificuldades, mas é importante andar sempre com Jesus, termos sempre Jesus ao nosso lado. Escolhemos então a profissão aqui do pescador, porque é um homem de muitas batalhas, muitas lutas. Aquele que vive da pesca não é fácil. Obrigado, meu irmão. Não é fácil. A gente está aqui próximo ao mar, conhecendo um pouco daqueles que trabalham no mar. O quanto fico imaginando, eu não me vejo nessa profissão, não me vejo nessa condição de entrar num mar tão grande e encontrar peixe. Vocês já pararam para pensar nisso? Na imensidão que é o mar, e alguém entrar nesse lugar e encontrar peixe nesse lugar, é como encontrar uma agulha num palheiro. Mas como é que ele consegue? Certamente existem aqueles que, por suas experiências, sabem os pontos estratégicos, onde há pedras, onde há algum naufrágio, onde os peixes se acumulam naquele lugar, ou se aproximam daquele lugar para alimentar-se. Então eles marcam aqueles pontos, e aí passam essa informação para as futuras gerações, para os demais pescadores, e assim é que eles seguem em sua profissão. Então o pescador é um profissional que tem a experiência como seu manual de sobrevivência. Então ele se baseia muito na experiência, tanto própria quanto na experiência de outros que conseguiram pegar peixes. Ele respeita muito os limites impostos pela experiência do mestre do mar. Então o mestre do mar aqui eu estou intitulando a ideia de alguém que tem muita experiência já nesse ramo, trabalhando há muitos anos, pescando há muitos anos. Então eles têm essa experiência de saber onde o peixe está. Vejamos hoje que dicas o pescador pode nos passar diante de sua experiência no mar. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Vamos ler então do versículo 1 a 11. Lucas 5, do 1 ao 11. Lucas 5, do 1 ao 11, tem como título a leitura, a pesca maravilhosa. Vejamos então por que essa pesca foi tão maravilhosa. Aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: afasta-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu então Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E
arrastando ele os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o teu nome. Graças te damos, Senhor, por mais uma vez reunidos em tua casa, podermos engrandecê-lo através das canções, através das nossas ofertas. Estamos aqui, Senhor, entregando a nossa vida diante do teu altar. Rogamos que o Senhor abençoe-nos, nos conceda cada dia mais e mais vigor, forças, para continuar a nossa batalha, a nossa luta, diante das tempestades que possamos encontrar nesta vida. Que sejamos, Senhor, guiados pela tua voz, pela experiência daquele que conhece todas as coisas, e assim possamos, ó Pai, viver vidas que verdadeiramente te agradam. Nós te agradecemos por este momento, te pedimos, fala conosco através dessa palavra, fortalece a nossa alma, dai-nos ânimo e despertamento para um viver contínuo na tua presença. Pois em nome de Cristo Jesus, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, um texto bastante conhecido, a pesca maravilhosa, aqui o chamamento dos primeiros discípulos de Jesus. E essa passagem é uma passagem que nos traz algumas experiências interessantes na vida de um pescador, que podem ser aplicadas para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então, nós não somos pescadores, talvez alguns aqui esportivos, né? Vez por outra estão lá se arriscando pegar um peixinho, igual a mim, mas profissionalmente nenhum de nós somos pescadores. Mas entendemos que é uma profissão grandiosa, responsável, de alguém que tem um amor pelo que faz. Entendendo então essa dinâmica e esse trabalho exercido, vejamos que dicas profissionais do pescador que servem para a nossa sobrevivência. Então vejamos quais são essas dicas que podemos extrair do dia a dia do pescador, que servirão para a nossa sobrevivência diária. Então a primeira dica é: não desista fácil dos seus objetivos. Do verso 4 ao verso 6, vamos reler o texto, que diz assim: quando acabou de falar, disse Simão Pedro, faze-te ao largo, quer dizer, afasta um pouco mais, e lança as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-lhe as redes. Então encontramos um pescador que havia passado uma noite toda tentando pegar algum peixe, um homem experiente, um homem que havia já uma certa experiência nessa lida, sabia os pontos estratégicos, mas mesmo entendendo estes pontos, esses lugares, acontece de um pescador profissional voltar batendo, né? A ideia de voltar batendo é voltar sem nenhum peixe, não conseguir pegar nada. E foi o caso que ocorreu aqui com duas embarcações, não apenas uma, mas duas. Quer dizer, havia um grupo de pescadores experientes que naquele momento não tiveram a sorte, a boa sorte, podemos usar essa expressão, mas a ideia aqui é as bênçãos de Deus, para que eles naquele momento pegassem o peixe. Mas foi reservado um momento especial. E quando ele então estava ali próximo ao mar, Jesus se aproxima e pede para entrar no seu barco para pregar o evangelho. O homem que já estava saindo do mar, já estava tendo o trabalho de lavar redes, que ele não conseguiu pegar nada, e aí alguém chegar e diz: ei, deixa eu entrar no teu barco, afasta mais um pouquinho para eu poder falar para essa multidão. A disponibilidade desse homem em realizar esse pedido de Jesus. Acredito eu que ele foi muito solícito nessa prestação de serviço. Não era a obrigação dele, não era a responsabilidade dele, ele nem sabia quem era Jesus, ele nunca tinha visto Jesus, talvez poderia até ter ouvido falar, mas no entanto não havia tido nenhum contato ainda
Esse foi o primeiro contato de Jesus com estes homens. E então eles fazem aquilo que Jesus pede, afastam o barco e Jesus passa a pregar o evangelho. É interessante que a pregação do evangelho, ela é comparada a uma pescaria, onde se lança algo que vai atrair as pessoas a ouvir esta palavra, interessar-se pelo que está sendo dito. Então é muito parecido com a pescaria, quando você coloca no anzol uma isca, e aí joga aquela isca e fica esperando então que os peixes se atraiam por aquilo e sejam fisgados. A pregação, ela é muito parecida com isso. Quando você vai falando as verdades, as grandezas do Senhor, aquilo vai trazendo um atrativo e as pessoas se aproximam para ouvir aquela palavra e certamente são pegos, são fisgados pela palavra. Uma vez que conhecemos ao Senhor, uma vez que ouvimos a palavra de Deus, dificilmente voltamos a uma vida como tínhamos anteriormente, porque a palavra, ela é transformadora, ela molda o nosso caráter, o nosso viver. Essa lição ou esse objetivo de um pescador de não desistir. Então encontramos este homem que depois de uma noite toda tentando pescar e não conseguiu, um homem que ele reconhece como mestre. Lembra que eu comecei falando sobre o mestre do mar? Então Jesus é o mestre dos mestres. Ele conhece todas as coisas, foi ele que colocou cada peixe no mar. Ele sabe muito bem onde todos estão, e ele tem poder para atraí-los e trazê-los todos para próximo de si. E Jesus manda que ele lance as redes, e aquele homem, mesmo cansado, mesmo depois de ter feito um favor para Jesus, ainda se dispõe a pegar as suas redes e lançar de novo ao mar e ter todo o trabalho de recolher essas redes. Quem já pescou de rede sabe que é algo muito trabalhoso. Quando se recolhe as redes, tem que colocar-se numa posição para não enganchar, embaralhar uma na outra. Então precisa ter um jeito correto de se guardar a rede. Depois que lança, tem todo o trabalho de fazer a limpeza e tudo mais. Mas, no entanto, aquele homem, ele foi persistente. Ele insistiu para então ter o seu objetivo alcançado. Na vida, irmãos, nós precisamos tomar essa lição. Não desistir fácil das coisas. Às vezes nós desistimos muito fácil de alcançar os nossos objetivos de vida, principalmente no âmbito cristão. Nós muitas vezes esperamos uma vida cristã fácil, uma vida cristã que seja muito fácil, como alguém que fosse pescar em um aquário. É fácil, não é? Pescar num aquário, o peixinho já está ali, tudo separadinho, você só faz escolher. Tem gente que vai em restaurante chique, né? E aí escolhe qual peixe você quer no aquário, ou qual lagosta. Aí você escolhe lá, eu quero essa. Aí o cara mete a mão no aquário e tira o peixe, tira a lagosta. É muito fácil uma pescaria assim. Mas nem sempre a vida é fácil. Muitas vezes a gente tem que encarar tempestades, tem que encarar os intempéries deste mundo. Então devemos entender que é uma luta constante que nós travamos. Traz a ideia então, ou uma lição dentro dessa dica que ele dá, nos traz uma lição, que é a lição de confiança. O pescador, ele precisa ter confiança no seu trabalho, no que ele faz. Então, se ele lançou as redes, ele confiou. E no que foi que o pescador confiou? Nas palavras do mestre. E que palavras foram essas? A gente não sabe. Esse texto, Jesus pregou a uma multidão, e diante de tudo o que ele falou, este homem foi fisgado por Jesus. Eu entendi que o que ele fala é verdade. Então, independente do que ele me mandar fazer, eu vou cumprir, porque ele sempre será verdadeiro. Essa é a confiança que ele teve nas palavras do mestre, nas palavras de Jesus. Isso nos traz a ideia, se você é um pescador esportivo, ou aquele pescador esporádico, né, que pesca vez em quando, talvez você já viu essa cena. Você pescando aqui com a vara e alguns colegas do lado. Aí bem próximo, tem um lá que bota a vara e pum, puxa um peixe. E você lá, tempo e tempo lá, e não pega nada.
Aí você o que é que faz? Tira a sua vara dali e coloca lá onde está o seu amigo. Aí também fica lá, não pega nada. O amigo muda para onde tu estava e começa a pegar peixe de novo. Então o problema não é o local, mas a persistência, o jeito de puxar o peixe. Eu tive muito essa experiência na minha infância, né? Com meus primos, lembro como se fosse hoje, pescando na lagoa e meus primos pegando peixe, e eu lá e o peixe só comia a isca e não pegava nada. Eu mudava de canto, ia para onde eles estavam, porque eles estavam pegando constantemente e eu não pegava nada. Mas era eu que não sabia pescar, eu que não tinha o jeito de fisgar o peixe. Então entendemos que o processo é um processo de confiança, é uma lição que nós aprendemos com essa primeira dica, de não desistir fácil dos objetivos. Então não desista, aprenda a técnica, pergunte, se informe, assim você vai superar as dificuldades da vida. Então isso se aplica para a vida como um todo, né? Não só na pescaria. Estou usando aqui essa ilustração para que a gente fixe a ideia. Mateus capítulo 14, eu convido você a abrir sua Bíblia. Mateus 14, primeiro livro aí do Novo Testamento, do versículo 13 a 20. Mateus 14, 13 a 20. Encontramos aqui o relato da primeira multiplicação. O texto então diz o seguinte: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela. Curou os seus enfermos, e ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar que nós estamos é deserto, e vai adiantada a hora. Então despede, pois, as multidões, para que, indo elas pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Então ele disse: trazei-mo. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo a voz e os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido o pão, deu aos seus discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram dos pedaços que sobejavam. Recolheram ainda 12 cestos cheios. A história nos traz o relato, então, não de um pescador, mas de uma alimentação. De um momento que os discípulos estavam fazendo uma pescaria, não de peixes, mas uma pescaria de homens. Havia uma multidão disposta a ouvir a voz de Deus, através de Jesus Cristo. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram: despede as multidões. Jesus: não. Por que nós vamos despedi-las? Por que vocês não fazem o inverso disso? Vocês próprios não alimentam a multidão. Mas eles se questionaram: Senhor, como é que a gente vai fazer isso? Não tem dinheiro suficiente, não há uma cidade perto que a gente possa comprar, então vai ser difícil. E o que é que vocês têm? Jesus pergunta. Eles: apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: isso é suficiente. E a lição, irmãos, aqui de confiança, que os discípulos tiveram que aprender. Assim como o pescador aprende a confiar na sua experiência, na experiência de outros, Jesus estava chamando eles a um aprendizado. Confie agora em mim. Eu estou dizendo para vocês que isso é suficiente, e isso vai ser mais que suficiente. Porque as bênçãos de Deus, irmãos, elas não são limitadas. Deus não derrama bênção sobre nós com conta-gotas, não. Ele abre as janelas do céu e derrama bênção sem medida. Ele não mede, ele derrama. Então é para a gente ter em abundância. É assim que Deus faz. E foi o que ele fez nessa história. Quando então todos comeram,
foi pedido que recolhesse as sobras, e as sobras juntas deram 12 cestos, imagina só. E sabe quantas pessoas foram alimentadas? Só de homens contados 5.000, fora as crianças e as mulheres. Certamente aqui tinha de 7 a 9.000 pessoas, olhe lá. Então encontramos aqui um número muito grande de pessoas que confiaram na palavra do Senhor e viram a prova dessa confiança. Então é necessário, irmãos, que diante da nossa caminhada cristã, haja entre nós e o nosso Deus uma confiança plena. Assim como um pescador confia naquilo que vai fazer, no seu trabalho, na experiência que ele tem, a nossa experiência com Deus deve nos trazer confiança de não desistir dos nossos objetivos. Deus tem colocado no meu coração que tal coisa vai acontecer e eu vou persistir, eu vou estar junto até que Deus mude o meu coração. Então coloca essa confiança na tua vida, confia verdadeiramente na palavra do Senhor, e certamente muita coisa vai mudar na tua vida. A segunda dica que nós vemos aqui no texto, lá em Lucas capítulo 5, voltando lá para o texto, a segunda dica é: compartilhe suas vitórias com aqueles que lutam ao seu lado. Compartilhe suas vitórias com aqueles que lutam ao seu lado. Na pesca maravilhosa, no verso 7, depois que Jesus mandou que ele lançasse a rede, e as redes estavam tão cheias de peixe que quase se rompiam, quase se rasgavam, diz então no verso 7, então fizeram sinais para os seus companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. É uma lição interessante, irmãos, essa lição aqui de compartilhar as nossas vitórias com aqueles que trabalham ao nosso lado, com aqueles que lutam conosco. Às vezes a gente é muito injusto, e aí eu vou trazer isso aqui para a família. Trazemos isso aqui para a família. Às vezes a luta familiar não é fácil. O marido corre para um lado, a esposa tem ali a sua dedicação no lar, ou até mesmo trabalhando fora para auxiliar o marido. E acontece que quando muitas vezes um ou outro consegue um patamar mais elevado, consegue se destacar, ele começa a menosprezar o parceiro, achando ele não mais necessário. Eu não preciso mais da ajuda dele. Se for a mulher, eu tenho o meu trabalho, eu vou depender de homem, não preciso de homem, bota para fora de casa. Ou o homem também, eu não preciso mais dela, eu tenho dinheiro, eu posso ter a mulher que eu quiser. Então tem muito disso no mundo, não tem? Ou é só na minha cabeça? Tem muito. Então a vida é assim, as pessoas no mundo geralmente pensam assim, o cristão deve ser diferente. Então compartilhar as nossas vitórias com aqueles que lutam ao nosso lado, isso é muito importante. Valorizar o parceiro, valorizar aquele que está do nosso lado. Esteve no momento difícil, estará também no momento da bonança. Esteve no momento de dificuldade, de necessidade, estará também no momento de bênção. Então assim foi a visão que o pescador teve. E a gente pode ver isso muitas vezes no companheirismo. Quer dizer, aqui nós extraímos uma lição de companheirismo que deve haver na nossa caminhada, seja com o nosso parceiro, aquele que está ao nosso lado, no nosso cotidiano, seja na igreja, com os nossos irmãos de fé, seja no trabalho, dependendo do trabalho que você executa. Se é um trabalho em equipe, a gente deve valorizar a equipe. Mas é interessante, você pode ter essa visão clara, por exemplo, na vida do pescador. Você está na praia e chega aquela jangada, está chegando aquele barquinho lá. Logo corre um monte de pessoas na praia para ir ajudar, auxiliar, tirar aquele barquinho de dentro do mar. Você já viu isso? É força, e eu já fiz isso. Estava na praia lá passeando, quando eu vi,
tinha pouca gente ajudando, eu fui lá ajudar, empurrar o barco. E toma empurrar aquele barco, e pensa num negócio pesado. Aquilo acaba a coluna de qualquer um. E eu empurrei esse barco, e quando chegou lá no final, eu fui ver os peixes que o homem conseguiu pescar. Ele começou a tirar peixes e começou a dividir. Toma para você, que me ajudaram a tirar o barco do mar. Ele estava sozinho numa jangada, e ele precisava de alguém para ajudar ele a tirar o barco. E ele recompensou cada um que ajudou. Isso é companheirismo. Isso é mostrar que cada auxílio, cada ajuda, ela deve ser recompensada. E nós não devemos fazer esperando isso. Eu nunca esperei, eu até mesmo não aceitei o peixe. Não precisa não, obrigado. Não tinha nem como levar aquele peixe, mas eu agradeci a ele. Mas a disponibilidade de compartilhar, isso é muito interessante. Esse companheirismo, isso, irmãos, devemos tomar para a nossa vida, para o nosso cotidiano, seja no lar, seja no trabalho, seja na igreja. Deve haver esse companheirismo, porque estamos juntos, lutando juntos, em favor de um mesmo propósito. E lamentavelmente, um ambiente que nós vemos muita discórdia, muita confusão, são os lares, são as igrejas, que as pessoas entram em guerra, divisões, quando na verdade eram para estar todos unidos com um só propósito. Qual o nosso propósito aqui na igreja? Honrar e glorificar a Deus. Qual o propósito da família? Honrar e glorificar a Deus. Então assim devemos trabalhar juntos, um pelo outro. Por isso que a expressão uns aos outros é muito usado na Bíblia. O cuidado que nós devemos ter uns com os outros. Então, essa divisão que o pescador faz, demonstra então esse companheirismo que ele tem, compartilhando as suas vitórias com aqueles que estão lutando ao seu lado. Eu quero que você abra aí em João capítulo 21. João 21, do 1 a 14. Nós vimos a primeira pesca maravilhosa, né? O texto base de Lucas 5. Aqui em João 21 nós encontramos a segunda pesca maravilhosa. Então maravilhosa por quê? Pela quantidade de peixes que foram conseguiram pegar. Então o sonho de todo pescador é um barco cheio de peixes, é as suas redes virem lotadas de peixes. Então aqui encontramos a segunda vez em que os discípulos são abençoados por Deus em conseguir peixes. Mas a atitude que aqueles discípulos tiveram não foi uma boa atitude, nós vamos entender já já. Então, capítulo 21, verso do 1 a 14 diz: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro é uma pessoa só, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse então Simão Pedro: Vou pescar. Disseram então os outros: Também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco. Naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou então Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam então: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Continuando. Mas os outros discípulos vieram no barco puxando a rede com os peixes, porque não estava distante a terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e
em cima peixes. Havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou as redes para a terra, cheias de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar quem és tu, porque sabiam que era Jesus. Veio Jesus, tomou o pão, lhe deu igualmente os peixes. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Vamos entender aqui o enredo da história. Jesus já havia morrido, ressuscitado, já havia aparecido para os discípulos 2 vezes. Já havia estado com eles 2 vezes. Jesus estava fazendo algumas aparições e falando com as pessoas. Aconteceu que Pedro, dentre os 12 apóstolos, era um homem próximo de Jesus. Pedro, Tiago e João eram os 3 mais próximos de Jesus. Então Pedro, sendo um homem muito impulsivo e tendo então uma liderança muito forte, talvez porque era mais experiente na área que ele agia como pescador, ele então disse aos seus colegas: eu vou pescar. Em outras palavras, eu vou dar um tempo, estou precisando espairecer, eu vou sair daqui. Então partiu, e juntamente com ele os outros seguiram-no. Tinham pelo menos aí 5 pessoas junto com Pedro. Aqui então, nesse instante, Jesus aparece pela terceira vez. E depois de uma pesca terrível, uma noite toda e não conseguir pegar nada, mais uma vez o mestre do mar, ou o mestre dos mestres, lança a sua palavra. E sobre a palavra dele, as redes foram lançadas e veio repletas de peixes. A ordem do mestre foi atendida, e uma vez que a ordem do mestre é atendida, há então o benefício. Então entendemos, irmãos, que esse compartilhar que nós destacamos nesse texto a priori, é o compartilhar do pensamento dos discípulos em seguir Pedro como um líder. Pedro, um líder nato, que foi então dado a ele algumas diretrizes posterior, que nós vamos já ouvir. Mas entendemos então que Pedro tinha uma responsabilidade, talvez pela sua idade, talvez pela sua experiência, de guiar aqueles homens por outro caminho, que não era mais da pescaria de peixes, mas o contrário disso, a pescaria de almas, ou a pescaria de homens, porque Jesus já havia chamado ele para ser pescador de homens. No entanto, Pedro ali, com seu companheirismo, juntamente com os seus, toma uma decisão junto para ir pescar. E no final, Deus abençoa-os para que depois possa corrigi-los. Abençoou com os peixes, para que depois viesse a correção. E aqui então, a partir do verso 9, diz então, verso 8, que Pedro saltou do barco para o encontro com Jesus e abandonou os seus companheiros lá no barco. Mas eles não deixaram o barco a só, trouxeram o barco, arrastando a rede com muito esforço até o mar, até a beira da praia. E ali então recolheram os peixes, que foram contabilizados, um número muito grande, e a alegria certamente foi grande para eles. Então houve um companheirismo dos que estavam junto com Pedro em ir com ele e de trazer o barco até a beira do mar. Houve aí então esse companheirismo, Pedro compartilhando da vitória juntamente com os seus. Quando chega na beira do mar, Jesus pede que ele busque os peixes que ele pegou, no verso 9. Ao saltar em terra, viram ali as brasas, e Jesus disse: trazei alguns dos peixes, verso 10, trazei alguns dos peixes que acabaram de apanhar. E Simão Pedro entrou no barco, foi lá e arrastou as redes para a terra, e então
elas estavam cheias de tantos peixes. Ele estava compartilhando a pescaria com aquele mestre que havia dado a dica onde encontrar peixe. Isso nos traz, irmãos, a memória, justamente desse compartilhar. Eu vi uma vez, assistindo um programa de TV, um rapaz que caçava, era diferente aqui, não era pescador, mas um caçador, e ele uma vez por semana, ele separava para caçar para os antigos, os senhores já de idade, que não podiam mais ir para a mata caçar, e eles faziam essa caça uma vez por semana para dar esse alimento para aqueles homens, pela experiência deles, por tudo que eles ensinaram, porque eles aprenderam a caçar com aqueles homens, então ele fazia aquilo. E é a dinâmica realmente do companheirismo que nós devemos desenvolver, seja familiar, seja na igreja, onde quer que estejamos. Esse compartilhar das nossas vitórias nos trazem bênçãos. As bênçãos de Deus são derramadas sobre nossa vida para que a gente compartilhe. Não adianta de nada ganhar bênçãos e guardar só para nós, porque talvez a gente use por um tempo, mas depois aquilo não vai mais nos servir. E aí, se nós tivéssemos distribuído, teríamos em abundância. Talvez no momento de escassez, teria com quem contar. Quando nós somos companheiros, quando nós ajudamos um ao outro, logo nós temos uma pessoa que tem um débito para conosco. Um débito no sentido bom, não no sentido negativo. Quer dizer, se você ajuda sempre uma pessoa, aquela pessoa vai ser muito grata em poder, em algum momento da vida, retribuir aquela bênção que você tem abençoado a vida dela. Isso é muito claro. Então, se você trata bem aqueles que estão ao seu lado, no momento que você precisar também será bem tratado. Então, é uma via de mão dupla esse companheirismo. Em terceiro e último lugar, a terceira dica: esteja sempre preparado para os grandes desafios. Nós temos grandes desafios na nossa vida e precisamos estar preparados para eles, seja na área que for, área espiritual, na área trabalhista, no momento que você está trabalhando, são grandes os desafios, às vezes temos que tomar decisões difíceis, mas é importante que a gente seja guiado pela experiência dos mais antigos. Nesse caso, a experiência do mestre do mar. No caso da nossa vida, a experiência de Deus. Nós temos essa experiência aqui, escrita para nós. Todas as decisões da nossa vida devem ser pautadas na palavra de Deus. Esse é o manual de vida. Esse é o manual que nós devemos seguir, obedecer, para que então sejamos bem-sucedidos. No verso 10 a 11 do texto base lá de Lucas, voltemos lá, por favor. Lucas capítulo 5, versículo 10 e 11. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse então Jesus a Simão: não temas, daqui por diante, doravante, daqui por diante, será pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram Jesus. A decisão que esses homens tiveram que tomar foi uma decisão muito drástica: abandonar tudo. Esse é um convite que Jesus faz a todo cristão. Todo aquele que diz eu sou um cristão, ele precisa tomar essa decisão. A decisão de deixar tudo para trás, tomar a sua cruz e seguir Jesus. É uma responsabilidade, um compromisso que nós precisamos firmar com o Senhor. O Senhor sabe muito bem o que é melhor para nós. E quando tomamos essa decisão em seguir a voz do Mestre, não tenha dúvida que você não vai se arrepender, porque Deus te guiará, Deus te dará direção. Eu fico imaginando, irmãos, quando Deus chama Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Você ouvindo essa palavra, você sairia da sua casa? Deixaria a sua casa, uma vida boa, confortável, para ir para um lugar que você nem sabe onde é?
que Deus ia mostrar durante a caminhada, isso é um compromisso, isso é uma confiança muito grande. E Abraão tomou essa decisão, e essa é uma decisão que nós precisamos tomar na vida. Você realmente quer ser um cristão? Você realmente quer seguir a Jesus? Pois abandone o pecado, deixe a prática do pecado, volte-se para o nosso Deus, tome a decisão de seguir o Senhor como Ele merece. Aqui então os discípulos largaram tudo, deixaram aqueles pescadores o seu barco, lançaram as redes e também todos os peixes que pegaram. Talvez a família foi lá recolher, outros colegas, mas eles não se importaram mais com aquilo. De imediato, deixaram tudo para seguir Jesus. E às vezes, irmãos, a gente fica questionando Jesus. Por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Por que eu não tenho aquilo outro? E colocando então embaraço, dificuldade para seguir a Jesus. Se eu tivesse isso, aí eu ia ser um servo fiel. Eu lembro muito de um rapaz que congregou comigo, e ele pediu oração: pastor, ore aí para eu conseguir um emprego. E eu não só orava, mas eu pedi o currículo e saía distribuindo o currículo dele, falando com amigos, com pessoas de outras igrejas. Como eu tinha muitas amizades, conhecia muitas pessoas, eu espalhava o currículo dele. E ele arranjava emprego. E era só arranjar um emprego que ele sumia da igreja. Passava lá 6 meses, 1 ano naquele emprego, voltava. Aí lá vinha de cabeça baixa: ô pastor, saí do emprego. Foi mesmo, irmão? E onde é que você estava esse tempo todinho? Pastor, trabalhando, pastor, muita coisa, muita conta para pagar, não tinha tempo nem de vir na igreja. Aí ficava ali 1 mês, 2, aí começava de novo: pastor, ore aí para eu conseguir outro emprego. E eu, solícito, ajudava, ele conseguiu outro emprego. Isso foi umas 5 vezes, irmão, para você ver como eu sou paciente. Umas 5 vezes esse camarada arranjando emprego para ele, ele trabalhando e deixando a igreja, e voltava capengando de novo, e a gente ajudando. E é difícil. Então a gente precisa enfrentar os desafios, mas ao lado do Senhor, confiando na palavra de Deus. É o que os discípulos tomaram essa decisão. Quando eles largaram tudo, foi de acordo com a palavra de Deus. Não é da sua cabeça. Não, eu vou largar tudo aqui, eu vou me embora, eu vou para São Paulo, como muitos no passado faziam, sem saber o que é que vai fazer lá, para onde vão, sem direção de ninguém, só vão, deu na cabeça, endoidou e foi. Não seja assim, não seja imprudente, tenha prudência, é direção de Deus, busque a direção de Deus, converse com alguém que tem mais experiência, peça ajuda para dirigir. Se você está perdido, peça ajuda, isso vai te ajudar realmente a tomar uma decisão correta. Então, estar sempre preparado para os grandes desafios, isso nos traz então uma lição de compromisso. E me traz à memória uma história que eu gostaria de contar para vocês, fato real, ocorrido, né? Um rapaz chamado Adam, da Inglaterra, ele decidiu, junto com 2 amigos, entrar em uma embarcação, cruzar os oceanos e ir até o Havaí, da Inglaterra até o Havaí, uma distância imensa, dias e dias navegando. E eles então se prepararam, colocaram a alimentação que eles achavam necessário, tudo que fosse necessário, entraram no barco e entraram no mar. Depois de alguns dias no mar, eles enfrentaram uma grande tempestade, e essa tempestade quebrou o barco ao meio. Os amigos dele morreram afogados, e ele se segurou nos restos da embarcação, e ele ficou 17 dias agarrado nos restos daquela embarcação, sem comer, talvez bebendo alguma coisa, e conseguiu ali, mas sem perspectiva. Mas ele tomou uma decisão, ele fez um compromisso: eu não vou desistir de viver. Ele fez esse compromisso consigo mesmo: eu vou lutar até a última hora, eu não vou desistir. E agarrado àquela embarcação, depois de 17 dias, ele desembarcou em uma ilha deserta. Chegando naquela ilha, ele fez lá, catou alimentos, e aí começou a sobreviver naquela ilha. E ele começou a
a tentar fazer alguma coisa, um sinal que as pessoas pudessem ver. Se passasse um avião, ia ver. Ele então escreveu SOS na praia. E aí passaram meses, passaram anos, e nada de um avião passar, uma embarcação próxima. Aquela ilha ficava num lugar fora total de rota, tanto de navios quanto de aviões. E ele então ficou naquela ilha muitos anos. É uma história verídica, irmão. Ele passou 9 anos naquela ilha. Como ele fez esse nome muito grande, SOS, certa vez um garoto de 13 anos, nos Estados Unidos, em Michigan, estava mexendo no computador, no Google, e ele procurando ilhas e lugares assim, ele foi buscando via satélite e achou essa ilha, onde ele estava. E quando ele aproximou-se da ilha, ele viu o sinal SOS escrito na areia. Ele então, aquele garoto, ligou para órgão responsável nos Estados Unidos e falou: olha, eu estava pesquisando aqui, encontrei essa ilha, tem esse nome aqui, SOS escrito na areia. Eles, de prontidão, ouvindo aquela informação, pesquisaram via satélite e viram. Mandaram um avião, o avião sobrevoou a ilha e encontrou o camarada lá, com cabelo já longo, muito sofrido, queimado do sol. E eles então lançaram naquela ilha de paraquedas, comida, um rádio comunicador. E aquele rapaz então teve um diálogo com aquelas pessoas. Depois de 5 dias eles voltaram com outra embarcação e tiraram ele daquela ilha. 9 anos ele passou nessa ilha deserta. Esse que o maior inimigo que ele teve foi ele mesmo. Mas ele lembrava do compromisso que ele tinha feito. Eu não vou desistir de viver. Ele lutou para viver. E sabe, irmãos, quantas vezes, por menor dificuldade, a gente quer desistir de viver, desistir de estar com alguém, desistir de tanta coisa que a gente desiste, do trabalho, da fé, do companheiro ou da companheira. Não desista, lute. É importante esse compromisso que a gente precisa firmar na vida, de ser um guerreiro, um lutador, alguém que consegue vencer as dificuldades. Não desista na primeira dificuldade, insista, seja uma pessoa realmente compromissada, e você vai alcançar grandes patamares. Aí voltando a João capítulo 21, o final, o enredo daquela história dos discípulos que foram pescar, a partir do verso 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele então respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse então Jesus: já pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter-lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E então respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus então disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, com aquela atitude, vamos pescar, e levou um bocado, ele estava desviando seus amigos do foco, desviando seus amigos do que realmente era o propósito de vida deles. E Jesus, naquela aparição, fez Pedro refletir sobre a vida, fez Pedro refletir sobre suas decisões. Pedro tem aquele histórico de ter negado Jesus 3 vezes. Talvez por esse motivo Jesus pergunta se ele o ama 3 vezes. Às vezes que Jesus pergunta se Pedro o ama, ele usa uma palavra no grego que traz a ideia do amor ágape, um amor sacrificial, um amor comprometido. Pedro, tu me ama com compromisso? E Pedro responde para Jesus com um amor de amizade, um amor de amigo,
e ele diz para Jesus: Senhor, tu sabe que eu gosto de ti. Só que o amor que Jesus esperava de Pedro era um amor sacrificial, o qual ele havia demonstrado, havia feito. Mas Pedro responde para Jesus que gostava de Jesus. E no final, na terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, então quer dizer que tu gosta de mim? E Pedro cai a ficha. Quando Jesus muda a palavra, cai a ficha e ele responde: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Aí foi com sinceridade do coração, quando ele entende o compromisso de amar. Porque amar, irmãos, é uma decisão, é um compromisso que tomamos para si. Nós não devemos ter um amor baseado em emoções, porque a emoção muda. Pedro mudou a sua emoção. Ele estava entristecido com os acontecimentos. Ele disse: eu vou pescar, eu estou cansado disso aqui, eu vou pescar. A emoção dele fez com que ele tomasse uma decisão errada. E a emoção faz nós tomarmos decisões erradas. Mas quando Jesus mostra para ele o verdadeiro amor, o amor sacrificial, o amor que é uma decisão, é uma escolha, como Deus escolheu nos amar, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é prova de amor, amor sacrificial. Nós não merecemos o amor de Deus. No entanto, Ele demonstra esse amor para nós, sacrificialmente, dando o seu próprio Filho em nosso favor. Isso diz algo ao seu coração? Como tem sido o teu amor para com Deus? Será que o teu amor para com Deus tem sido um amor de coleguismo? Ah, eu gosto do Senhor, eu gosto de ir à igreja. Não vale a pena somente gostar. Nós precisamos nos sacrificar. Irmãos, levar adiante esse ministério não é fácil. Não pensem vocês que a vida de um pastor é fácil. Ele está ali, ele está pregando, beleza, está tudo bem. Irmãos, isso aqui é tão trabalhoso, vocês não imaginam. Lidar com gente, cada um com a cabeça diferente, cada um com ideologias e pensamentos que trazem de outros lugares. E a gente tentar trazer mais próximo da Bíblia para pensarmos juntos, para andarmos juntos. Isso leva tempo, dá trabalho, é cansativo. E se a gente não nos esforçarmos, não tivermos com o nosso foco em Deus, certamente possamos desistir dessa luta. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: como cristão que vocês são, vocês precisam tomar uma decisão. A decisão de amar a Deus de forma como Ele merece. Não apenas gostar de Deus, não apenas dizer: Senhor, eu gosto de Ti. Porque gostar de Deus é uma coisa que você pode mudar futuramente. Ah, eu gosto de Deus, mas quando chega o carnaval, eu gosto tanto do carnaval. Eu tenho uma tia que era assim, espero que ela não seja mais, pelo menos tem 3 anos que ela não é mais, né? Que não tem carnaval, né? Eu tenho uma tia que eu não era crente, estava pulando carnaval, do meu lado de uma vez aparece minha tia, que era da igreja, se dizia crente, né? Tomei um susto. O que é que o senhor está fazendo aqui, tia? Ó, meu filho, estou igual a você, pulando carnaval. Eu disse: mas tia, a senhora não é crente? Não, mas aí eu peço uma dispensa para pular o carnaval, depois eu volto, peço perdão e volto tudo normal. Eu disse: não, tia, não é assim não. Eu, sendo um incrédulo, um descrente, tinha um entendimento que aquilo não era correto. E às vezes, irmãos, a gente age assim naturalmente. Por quê? Nós não amamos a Deus, apenas gostamos dele. Eu gosto de ir para a igreja, eu gosto dos crentes, eu gosto do pastor, eu gosto de Deus, mas eu não amo. E Deus nos chama para amar. Decida amar a Deus, que essa seja a decisão da sua vida hoje. Isso é uma prova de amor que Deus espera que nós tomemos. Concluindo então, tanto na pescaria quanto na vida, é preciso estar atento aos intempéries, quer dizer, os maus tempos deste mundo. Para nossa sobrevivência em um mundo tão hostil, é preciso confiança, companheirismo e compromisso, sem esquecermos o colete da salvação, que é a nossa fé em Cristo Jesus. João 6,37,
todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu acho lindo esse texto, porque o que ele está dizendo, o que vem a ele, não é porque vai por conta própria, mas traz a ideia de aquele que o Pai arrasta, porque é assim que nós somos, arrastados por Deus. Por nós ainda estaríamos no mundo, porque tínhamos prazer naquilo, no mundo, mas Deus foi lá e nos resgatou, nos arrastou, nos arrebatou, nos arrebatou do mundo. Então Jesus está dizendo, aquele que vem, que o Pai traz, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. E João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque aquilo que o meu Pai é maior do que tudo, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar, porque eu e o Pai somos um. Então assim, irmãos, nós temos garantia de Deus, então não duvide do amor de Deus, vale a pena, decida hoje, amar a Deus sobre toda circunstância, amar a Deus de forma sacrificial, e amar a Deus de toda circunstância de forma sacrificial, vai muito mais do que você tem feito. Avalie você mesmo, não sou eu que estou te julgando, mas eu peço que você se avalie, se você tem sido um cristão que tem valorizado o amor de Deus na sua vida. Se você não tem feito isso, tome hoje essa decisão, baixe sua cabeça, feche os olhos, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o Teu nome. Mais uma vez, Senhor, queremos Te agradecer, e agradecemos, ó Pai, pelo Teu cuidado constante, pelo Teu amor imenso, e a forma como o Senhor nos ensina a amar, que possamos verdadeiramente, ó Pai, nesta noite tomar uma decisão ao Teu lado, de Te amar com toda intensidade, de Te amar de forma sacrificial, sem medir esforços, para que o Teu nome seja engrandecido através do nosso amor, através da nossa convivência, através do nosso relacionamento com o Senhor. Eu peço que a igreja continue orando. Eu gostaria de fazer um apelo àqueles que aqui estão presentes. Se você é um cristão, se você tem se sentido falho, se você tem sentido que não tem dado o amor que Deus merece, mas que a partir de hoje, você quer fazer um voto com Deus. Senhor, eu me comprometo diante do Senhor a ser um crente fiel, a estar mais presente, a participar mais ativamente da Tua obra, em todos os aspectos, contribuindo, sendo presente, fazendo parte, levando a Tua palavra aos perdidos. Se tem alguém que gostaria de tomar essa decisão, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Qualquer um que queira, nesta noite, firmar um compromisso maior com Deus, mesmo sendo crente, não é para descrente não, é para crente mesmo. Alguém essa noite gostaria de firmar esse compromisso? Se você deseja, não quer expor, faça essa oração junto comigo. Senhor nosso Deus, nesse momento, Senhor, eu confesso os meus pecados, as minhas falhas, diante do Teu altar eu entrego a minha vida. Eu Te peço, ó Pai, faz a Tua vontade, transforma o meu viver, me ajuda, Senhor, a viver uma nova vida, a Te amar como o Senhor realmente merece, com toda dedicação, com todo esforço, com todo empenho. Que a minha vida, Senhor, seja uma constante em Tua presença. Assim nós Te pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.